Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje vamos falar do teste de Wilcox. Quando é que a gente utiliza esse teste, para que ele serve? E também vamos aprender a rodar esse teste e interpretá-lo no SPSS, tá bom? Antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês na divulgação desse canal, curtindo esse vídeo, compartilhando com outras pessoas, se inscrevendo aqui no canal, me seguindo lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que essas aulas gratuitas possam chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? Então vamos lá falar aí do teste de Wilcox. Primeiro, com a indicação desse teste, né? Ele é indicado na comparação de dois grupos dependentes, tá? Ou seja, por exemplo, você vai testar, né, a pressão arterial antes da pessoa tomar a medicação e após a pessoa tomar a medicação, tá? Ou seja, é o mesmo grupo, mas antes e após algum evento, algum acontecimento, tá ok? São dois grupos dependentes que a gente vai comparar. A variável em análise deve ser ordinal ou numérica. Ou seja, ele é uma alternativa ao teste T pareado, quando a hipótese de normalidade de igualdade de variâncias forem violadas, ou quando o tamanho da amostra for pequeno. Em outras palavras, ele é um teste não paramétrico, equivalente ao teste T pareado, que é paramétrico. Ok? Quais as hipóteses desse teste? Hipótese nula, que não há diferença entre os dois grupos. E hipótese alternativa, que sim, há diferença entre os dois grupos dependentes que eu estou comparando. Dessa forma, se o meu teste for significativo, ou seja, o P menor que 0,05, há uma diferença significativa entre os dois grupos. Já se o teste for não significativo, um P maior que 0,05, não há uma diferença significativa entre os dois grupos. Tá bom? Então vamos lá para um exemplo prático. Eu vou deixar esse banco de dados aqui na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam praticar aí no SPSS. E caso os resultados deem iguais ao meu aqui, significa que você sabe fazer esse teste, tá bom? Enfermeiras receberam um questionário para medir o nível de simpatia com pacientes que sofrem esclerose múltipla. Para cada enfermeira, um score total de máximo 10 foi calculado. Elas participaram de um grupo de discussão que incluía pacientes sofrendo de esclerose múltipla. E mais tarde, um questionário parecido foi dado novamente a elas. A hipótese dele é de que os scores depois da discussão serão maiores, tá bom? Então você percebe que é o mesmo grupo, sendo observado antes e após um acontecimento. Nesse nosso caso, participar de um grupo de discussão. Então foi observado antes do grupo de discussão e após o grupo de discussão, ou seja, são dois grupos dependentes, pareados. Por isso que a gente vai utilizar o teste de Wilcox, tá bom? Só observar aqui que aqui ele deu um direcionamento. A hipótese é de que os scores depois da discussão serão maiores, ou seja, eu vou ter uma hipótese aí unilateral. O valor do P que sair no meu teste eu vou dividir por 2, tá bom? Porque esse teste é unilateral. Então vamos ver como é que funciona aqui no SPSS. Então aqui eu tenho os scores antes da discussão e após a discussão. Eu vou vir aqui, bem simples, analisar testes não paramétricos. Como são grupos dependentes, eu vou colocar amostras relacionadas, tá bom? Aqui eu deixo do jeito que está. Aqui em campos eu vou colocar após a discussão, antes da discussão. Configurações. Eu vou colocar aqui, não vou deixar ele escolher automaticamente, mas vou colocar aqui customizar testes. E aqui eu vou colocar, postos sinalizados de Wilcox. Tá bom? Marco aqui
e coloco executar. Ele vai dar aqui os resultados do teste. Então, essa primeira tabela aqui, na tabela resumo, eu tenho que o nível de significância é de 0,024, ou seja, deu significativo a 5%, tá bom? Ou seja, houve diferença antes e após o grupo de discussão, tá bom? Esse aqui de baixo, ele dá os números detalhados, né, dessa estatística. Ele dá o valor da estatística teste, ó, igual a 2, o valor padronizado e dá o valor de P. Porém, eu vou colocar nos resultados esse valor dividido por 2, como eu já falei, porque ele tem uma hipótese unilateral, tá bom? E o gráfico aqui, ó, confirma tudo isso, né? Quando eu tenho duas cores diferentes, é porque está confirmando essa diferença, tá? A diferença aqui, ó, no escuro, a maior parte foi negativa. O que é que isso quer dizer? Como eu tenho antes da discussão e após a discussão, se deu negativo, significa que após a discussão os scores foram maiores, tá bom? Como era a hipótese que ele estava prevendo, tá bom? Então, por nossos resultados, a diferença foi significativa. Após o grupo de discussão, os scores de motivação foram maiores, tá? De simpatia, perdão. Então, como é que a gente vai reportar esses dados, né, lá no nosso estudo? Como que a gente vai relatar esses resultados? O nível de simpatia após a discussão foi mais elevado do que antes da discussão. Então, eu coloco o valor do U da minha estatística, o valor do Z padronizado, né, e o valor do Pzinho 0,01, porque foi o valor que a gente encontrou dividido por 2, tá? Se eu não tivesse dado nenhuma hipótese direcional, só quisesse saber se foi diferente ou não, eu colocaria o valor do P do jeito que está lá. Mas como ela deu um direcionamento, ela achava que era maior a hipótese dela, então por isso que eu dividi por 2 a hipótese unilateral, tá bom? Portanto, pode-se concluir que a atitude das enfermeiras com pacientes com esclerose múltipla é mais simpática após terem participado do grupo de discussão, tá bom? A gente coloca mais ou menos dessa forma os resultados. Então foi isso, espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente ajuda vocês, tá bom? Então obrigado a todos pela atenção nessa aula e até a próxima aula.